bravo, bravissimo, bravo. La 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 la. Ah, fortunatissimo per verità, bravo. La 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 la. YB 970, operando em 96.5 MHz, emissora do Grupo CAP, de comunicação, a sua melhor companhia, Cultura FM. 1h59, eu vou aqui um bloco comercial, até porque já está aqui nos aguardando e nós vamos bater um papo aqui com o Dr. Rogério Salgado, ele que é dentista, e a partir de um certo ponto da vida descobriu uma vocação de ser fotógrafo. E ao lado dele está aqui o Luiz Venâncio, do Salão Cristal. O que tem associação de um salão de barbeiro com uma fotografia, com um dentista? Tem tudo a ver, tem um gosto comum, que eu também me uno a eles, que é um gosto pela história de Lavras, que está sendo retratada no Salão Cristal, ali na Rua Barbosa Lima. Eu tive lá ontem, viu, o Luiz? Você está fechando muito cedo. Muito cedo. Eu acho que você cada vez mais está ali fechando às 4h30, 5 horas. Fui lá, não era não em 6 horas. Cheguei lá no Júlio, né? E o Júlison, olhei assim na loja deles, o Rogério, já estava lá fechado. Falei, mas, poxa, eu para fazer a entrevista, eu tenho que conhecer lá o ambiente. Você está meio preguiçoso, viu, Luiz? Ô, Renato, é verdade. É porque você não é avô ainda, é, Renato? Ainda não. Tem dia que eu tenho que buscar netinho na escola. Ó. Ah, então esse é próximo ali. É bem próximo, eu fecho um minutinho, pego a netinha, levo pro salão. No Firmino ou no Doutor Adame, né? Doutor Adame, é próximo ali, então deve ter sido nesse intervalo. Eu pego a netinha, fecho e abro de novo. Não tem então problema nenhum. Vou lá, ainda vou lá. Vou saber o que vocês têm lá. Nós vamos reproduzir as imagens aqui dessa exposição que está sendo divulgada aqui por nós e você vai saber um pouquinho dessa história de Lavras através de imagens. Como nós divulgamos, eles já se cumprimentaram aqui, ou nos cumprimentou, o doutor Rogério Salgado, Luiz Venâncio, eles que estão aqui de forma conjunta promovendo uma exposição de fotos antigas de Lavras, o Salão Cristal, e ao tomar conhecimento aqui do fato, seria natural que nós os convidasse para que estivesse aqui para falar conosco dessas imagens que estão sendo lá colocadas à disposição de muitas pessoas. Doutor Rogério, vamos falar um pouquinho aqui. Quando é que surgiu aí diríamos, aquele dom, aquela vontade de fazer registros, né, de coisas ligadas aqui à nossa cidade? Porque a sua especialidade é essa, não é isso? Fotos, registros de acontecimentos, figuras, paisagens de Lavras e da região? Sim. Eu não trabalho profissionalmente, tem muita gente que pergunta se faz evento, não. O meu intuito é paisagens, né, principalmente Lavras, região aqui. Eu participo de um grupo, até faço um adendo aqui, chama Fotógrafos Amadores de Lavras. É um grupo de Facebook que tem um diferencial. Esse grupo ele tem muitas exposições físicas, não é só apenas na internet. Inclusive, já fizemos exposições na praça aqui, você já deve ter visto algumas, sim, com 200 fotos. O grupo hoje ele tem em torno de 10 mil membros, né, esse grupo, chama Fotógrafos Amadores de Lavras. E eu comecei na fotografia... 10 mil? 10 mil pessoas? 10 mil membros, não só de Lavras, porque quando se fala em internet é o mundo, né? Então, nós temos inscritos hoje, se você entrar no Fotógrafos Amadores de Lavras, você vai ver, eu acho que já bateram os 10 mil membros. Olha só, tá? Que número expressivo. Quem quiser entrar, é só digitar Fotógrafos Amadores de Lavras, mandar o convite e aí a gente aceita. Eu sou um dos coordenadores do grupo. É um grupo que foi fundado pelo Dr. Márcio Flávio, que era da Polícia Militar. Ah, sim. Conhece, né? Sim. E eu comecei com fotografia, você já falou, minha profissão, eu sou dentista, tenho quase 40 anos de casa, né? Já estou quase me aposentando. Talvez depois de aposentado eu vou me dedicar ainda mais à fotografia. Mas hoje a fotografia ela tornou mais do que um hobby para mim. E eu gosto mais de fotografar paisagens, alguma coisa assim, e as coisas de Lavras, com a parte cultural da cidade de Lavras. Né? E nós estamos aí com essa exposição, nós vamos falar aqui hoje. Você está falando do doutor Márcio Flávio, aí nós tínhamos aqui, eu me lembro, alguns Márcio Flávio, Valentim Alvarenga. Sim, eu me lembro aqui de alguns que até
seguir aqui as postagens que eram mais frequentes, não só você, mas também a Catarina. A Catarina é uma das coordenadoras junto comigo, a Lúcia Espílitos também é uma das coordenadoras. E eu Renato queria falar Torres Libeck, vamos fazer uma saudosa... Isso que eu ia falar. Vai uma menção honrosa aqui Poxa. ao nosso querido amigo Renato Libeck. Se essas fotos que nós temos hoje, que a gente fala que são fotos do domínio público, né? Porque são fotos da década de 30, década de 20, não temos nada, nem quem foi que registrou, então são fotos que caíram no domínio público. Mas um grande detentor de grande parte desse acervo era o Renato Libeck. Ele era um amigo pessoal meu, eu fui dentista da sua família, a esposa e filhos, né? E as fotos que eu coloco, que estão em exposição no Luiz, no Salão Cristal hoje, ela tem um diferencial de quê? Elas não são apenas fotos antigas, eu colorizei essas fotos. A gente tem um aplicativo, mas não é simplesmente um aplicativo. Eu perco meu tempo ali, cada foto daquela eu fico 1 hora em cima. Eu falo que uma coisa, nós somos amadores, porque a gente ama a fotografia. Então, eu pego uma foto daquele e vou riscando. Faz um tratamento. Isso. Algumas que estão estragadas, eu faço um tratamento. Fiz, inclusive, do pai do Luiz, né, Luiz? Isso. Essa semana ele me passou a foto do pai com a mãe. E ontem também eu descobri uma coisa, não sei se eu passei para ele, que foi o primeiro barbeiro que cortou meu cabelo, o senhor Zé Venâncio. Olha só. Minha mãe me falou ontem. Meu pai. É pai dele. E essas fotos que estão lá são fotos que eu retirei na internet, que hoje já são domínio público. Né? Nós temos aí o Geraldo Bertolucci Filho, tem o Wagner. Wagner Raimundo Gonçalves, né? O Dinho, Geraldo Dinho, que é um grande... Né? Poxa, nós temos muitos lavrenses que estão aí resgatando, guardando e divulgando a memória de Lavras. O professor Renato Libeck, você está dizendo aí, ele foi aquele que saiu a campo e foi buscando, né? Foi buscando nas famílias. Eu sei que ele nos abordou, buscando também, se nós tínhamos lá fotos para que pudesse copiá-las, né, e digitalizá-las, como foi feito. Ele chegou a distribuir isso aí, né, doutor Rogério? Claro, eu tenho algumas fotos que eu tenho, foi o Renato que me deu. Inclusive, puxando esse gancho aí, eu tenho um grupo em Tumirim, eu sou natural de Tumirim, que eu montei, deve ter uns 8 anos, chama Fundo do Baú. Eu fiz mais ou menos o que o Libeck fez. Eu ia de casa em casa perguntando, você tem fotos antigas, mas aí de pessoas. E foi, assim, uma coisa que teve uma repercussão muito grande. Eu tenho um carinho, apesar de não ser natural de lá. Já sou. Já está aqui há mais tempo. E sou tempo, cidadão honorário, né? Eu recebi o... já recebeu o título? Já recebi o do nosso vereador Lila, que me deu um título de cidadão honorário, assim, eu recebi... Já é um lavrense por adoção. Lavrense por isso. Muito bom. Luiz Venâncio, Salão Cristal, eu visualizava aqui, Luiz, o material que o doutor Rogério divulgou, né? Em primeiro plano, a foto de uma cadeira. O Evandro daqui a pouquinho vai reproduzir ali para nós, né, a foto da cadeira de barbeiro. Aí eu me imaginei nessa cadeira há muito tempo. E não é que eu fui um daqueles garotos que utilizavam ali, você não ainda era o engraxado do Salão Cristal, mas éramos levados lá pelo nosso pai, ao senhor João Pomárico, ao senhor Júlio, e ele colocava assim uma pequena régua, né? Para igualar ali a altura, né? Porque a criança, o garoto, seus 6, seus 8 anos. Então, nós temos lá essa cadeira. Aí, ó, essa cadeira. Aliás, a foto foi perfeita. Obrigado. Perfeita. E imaginei naquele mesmo instante e fiz aquela chamada memória afetiva, né? Memória afetiva. Essa cadeira aí, Luiz, ela deve ter quantos anos? Porque a cadeira, talvez para quem não sabe, você vai poder falar... Nós temos ali, na base da cadeira, no assento, um ano de fabricação, não é isso? Então, Renato, essa cadeira ela deve ter uns 111, 112 anos. Porque o nosso amigo Cicarelli... Chega a isso. O Eduardo Cicarelli fez uma pesquisa rápida para mim, né? Ele é muito sábio no assunto. O salão gira em torno de 108 anos. Ele trouxe um histórico. Em funcionamento, né? Então, a gente põe mais a fabricação... Essa cadeira deve ter uns 110, 111 anos. E ela não é de uma característica que é aquela que muitos salões têm, que é a ferrante. Essa é uma marca diferente, né? Essa é marca diferente. Essa aí parece que é qualquer coisa Rio de Janeiro, sabe? Mas ali, Renato, ela é de balainho trançado. Ah, sim, um tá? assento. Eu não tirei, eu só cobri porque...
as pessoas daquela época eram menores, né? As pessoas não cresciam muito, não. Então a cadeira era mais baixa. Aí eu aumentei ela um pouquinho com almofadas, né? Quem está no Facebook está nos acompanhando aqui e vendo uma cadeira aí. E por baixo dessa centenária. cadeira, por baixo ali, era de balaio trançado. Toda trançadinha. Palhinha trançada. Palhinha. São perfeitas, 100% original. Os braços Os ali braços com peças de mármore. De mármore. Tem que limpar toda semana. Eu ainda quero, e inclusive fui estimulado aqui pelo Gordinho, pelo Erlan, a fazer programas aqui fazendo a história de Lavras. Por exemplo, na sua área, nós temos inúmeros, e perdemos 2 agora, né? 2 barbeiros agora, né, Luiz? Infelizmente, Caçapa. né? Caçapa e o Zé Barbeiro, né? Zé Barbeiro. 2 barbeiros dos antigos, tradicionais mesmo, e a nossa área ficou muito chateada com isso. Né? Porque o barbeiro, de fato, barbeiro de barbearia, não é de salão. Não, de barbearia. Barbeiro barbearia. de barbearia, né? Todos os 2. Daquele que é o chamado tradicional, Tradicional. né? Que faz barba, cabelo exatamente, e bigode. é igual o meu caso, né? Barbeiro masculino. Então, somente isso. Somente isso. Você tem quantos anos na atividade, Luiz? Eu tenho 38 anos no Salão Cristal. Então, o que o doutor Rogério tem de cirurgião dentista, você tem aí também. Exatamente. Então, nós estamos aí quase que iguais, né? Quase que iguais, Renato. Quase que iguais. E você começou, você já me disse. Renato, crachate do então, Salão eu Cristal. comecei, eu aprendi com o meu pai primeiro, tá bom? Lá na Otacílio Negrão. E depois tinha uma vaga no Salão Cristal. Eu era muito jovem, loirinho, né? Cabelo grande igual Chitãozinho, né? E eu fui lá fazer o teste. Ao estilo Rimé? É mais ou menos assim, viu? Do irmão É, Rimé. do Mário, meu irmão, tá certo. Aí, o que acontece? Fiz o teste no Salão Cristal e passei, certo? Aí eu comecei, primeiro, a limpar espelhos. Mesmo já sendo quase profissional, comecei a limpar os espelhos do Salão Cristal todinho. E o espelho é de cristal. De cristal. De isotaço. O espelho é o que está nas fotos, tem o mesmo espelho. São os espelhos de cristal. Aí trabalhei muitos anos com o seu Júlio Costa. Eu entrei no lugar do João Pomárico. Tinha apelido de Sr. João Bambu. João Bambu. Aí ficou eu e o Sr. Júlio. Que deu o nome, e dá, na verdade, o nome aqui, a Rua da Celt. Isso mesmo, isso mesmo. Aí ficamos juntos lá, eu com o Sr. Júlio muitos anos. Aí o Sr. Júlio faleceu, eu fiquei praticamente sozinho. Na Praça Augusto Silva. Na Praça Augusto Silva. Aí a gente foi para baixo do Correio um pouquinho, na galeria ali. Aí questão de aluguel muito alto, eu já 24 anos ou 25, eu subi, fui lá para a Barbosa Lima. Hoje lá eu trabalho de segunda a quinta, tá? E o Luciano, meu irmão, trabalha sexta, sábado e domingo de manhã. Um abraço pro Luciano lá, viu? Ô, Luciano. Tá ouvindo lá? Quer dizer que ele tá pegando um maior fluxo de clientes, né? Exatamente. Ele ficou com a sexta, o sábado e o domingo de manhã. Por que domingo de manhã? Porque nem todo mundo pode ir dia de semana. Aí sábado, o Luciano tá aberto lá domingo de manhã. E vai lá. Luiz, você está falando aí do Salão Cristal, ali na Praça Augusto Silva, e eu até quero aproveitar ali que ao lado do Salão Cristal existia ali uma alfaiataria. O nosso amigo Celso Furtado, o Celso Alfaiate, o Demar. Do nosso lado aqui nos acompanhando. Exatamente, o Celso Alfaiate. Um abraço para você, viu, Celso? O Celso deve ser um dos mais antigos do Salão Cristal. Cliente mais antigo deve ser o Celso. É isso que eu ia perguntar. Deve ser. O que é que você se lembra ali? Eu lembro que tem muitas pessoas. Tem ali os conhecidos, os famosos, né, os anônimos. Não, tem muitos amigos, clientes antigos, né? Tem os jovens também. Nós conseguimos uma clientela mais jovem, mas a maioria são pessoas mais velhas. Mais velhas, tem muitos. Agora, o barbeiro, acima de tudo, antes de falarmos aqui da própria exposição, ele tem uma característica ali muito interessante, que ele acaba se tornando ali um confidente. Confidente. Barbeiro, nós temos ética profissional. Não falaremos quase nada do que nós na verdade, conversamos com as não pessoas. sai, não é isso? Isso, exatamente. É só ouvido e a boca maior, nenhuma. 99% a gente não comenta. A gente passa a ser um amigo, não é um cliente, é um amigo confidente. Um confidente. Né? Às vezes a gente faz essa brincadeira verdadeira. Às vezes a pessoa não vai pagar R$500 para ir num divã, para ir num... eu pago 25, vai no barbeiro mesmo, me fala bastante, e a gente ouve com o maior carinho, graças a Deus. E né? mesmo que não faça ali um corte, uma barba, senta não, lá. Senta, sim. É salão, lugar de bate-papo. São os piolhos de salão, né? Exatamente, é lugar de bate-papo. Bate-papo. Vai todos os dias, as mesmas pessoas sempre vão bater um papinho. E eu sigo a tradição do seu Júlio, antiga. O Salão Cristal não tem revista pornográfica, não tem jogo de dama, não tem.
É lugar mesmo para sentar e bater um papo, conversar. Não precisa cortar o cabelo. Senta, conversa e bate um papo. Eu fico muito feliz, até porque o Luiz é uma pessoa assim que nós conhecemos há algum tempo e todos o conhecem também, que o radinho fica ligado lá. O radinho na Rádio Cultura tá lá ligado. A pessoa não reclama do rádio, não pede para desligar. Não, aquilo ali você fala assim, eu não abro mão do rádio. Não abro mão. Ah, não, isso acontece. Não, eu não abro mão. Eu sei que você já me disse, não. Ô, Luiz, que alguém em casa, assim, mas que rádio é esse? Que falação é essa? Em casa eu tenho 5 rádios. 5 rádios? Em casa. Lá no salão tem 2. Se falhar um, eu já ligo no outro. Eu fico na Rádio Cultura praticamente o dia inteiro. Às vezes de tardezinha eu posso dar uma mudadinha aí, mas eu fico o dia inteiro na Rádio Cultura. E de Itumirim saiu aquele que se tornou a maior referência para nós da Rádio Cultura ao longo de toda a sua história de 76 anos, né? Sim, o nosso querido comentarista José Silvério. José Silvério, o pai do... Tem um amigo em Itumirim que eu sempre faço fotos antigas para ele, o nosso querido Joãozinho Justino, que era do Fabril, né? E ele é irmão de Leite. Do Zé Silvério. Exatamente. Então ele me pediu nessa coisa da ESPN. Tá nos ouvindo lá. Eu fiz um cortezinho só com as falas de Itumirim do Zé Silvério. Mas essa exposição, vamos falar aqui para quem vai lá no Salão Cristal, ali na Barbosa Lima. Lá você está nesse endereço há quantos anos, ô Luiz? 25 anos, mais ou menos. 25 anos, né? E o que aconteceu? O doutor Rogério, ele falou para mim que ele já estava com esse projeto, né, de fazer uma exposição de fotos antigas e disse para mim, o que você acha do Salão Cristal? Eu falei, acertou, meu filho, é o Salão Cristal mesmo. Aí nós fizemos, né, singela, não é muito grande, tá? E... Quando o Luiz vai falando, vamos soltar algumas fotos aqui? Soltar as fotos. A gente vai assistir ali no Facebook. Isso mesmo. Né? Algumas fotos aqui, é um vídeo? É um vídeo. Aí quando o Dr. Rogério deu essa ideia, na hora eu aceitei. Né? Ele é meu cliente, nós somos amigos também, e ele falou, aqui é o lugar ideal. Mas eu não imaginava que ia ser tão assim... Pessoas estão indo lá o dia inteiro para ver, para saber, para tirar foto do lado, sabe? Ficou muito bacana, né? E eu só queria deixar bem claro o seguinte, eu quero agradecer muito ao Cicarelli, que deu uma força boa demais pra gente, e o Ricardo Silva. Ricardo Silva também nos ajudou. Do Lavras Conectadas. Exatamente, também. Então essas duas pessoas, senão depois puxam minha orelha. Muito bom. Viu? Não, até porque são pessoas que têm o mesmo sentimento, né, de preservação da história, Renato, dos personagens de Lavras. Hoje foi uma pessoa da época do Fabril, radialista. Ele aposentou pelo Correio. Foi lá hoje e falou, eu vim aqui, moço, só pra ver essas fotos que eu ouvi. Aí eu falei assim, mas essa voz de radialista? Ele é do seu tempo. Celso? Ele aposentou do Correio. Trabalhou a vida inteira no Correio. Imagino que seja o Celso que... Celso o quê? Você sabe o nome, o sobrenome dele? Porque você participava, o Evandro deve se lembrar, ele participava no Rodolfo, né? No Rodolfo de Souza. E eu não estou muito bom para lembrar, eu não estou lembrando o nome dele. Ele foi lá hoje especial, ainda foi com a camisa do Galo, tá? Opa! Chegou lá, falou que eu vim cá porque eu ouvi o Renato falando, eu quero ver essas fotos. Não é o Daí Marmo, não? Não é. Ele viu as fotos e aí passou pela rádio. Aí passou. Aí o Ricardo Silva falou, mas essa voz sua de rádio, não, eu trabalhei muito tempo na Rádio Cultura, eu aposentei aqui no Correio. Eu tô tentando associar. Eu também, infelizmente o nome dele eu não gravei na hora. Imagino que tenha sido o Celso. Bom, enquanto nós estamos aqui batendo um papo, quem está aí nos acompanhando no Facebook, tá vendo aqui as imagens registradas aqui por um túnel do tempo. Aí a Escola Estadual Firmino Costa, né? Isso aí foram fotos? Isso aí foi um projeto nosso com a prefeitura, mas esse vídeo, na verdade, foi uma produção. Eu fiz as fotos atuais e fiz uma analogia com as fotos antigas. Então você vê ali, ó. O Lavras de antes. Aí tá o túnel do tempo, nós voltamos aqui a imagem. Sim, ali nós temos onde é o Museu Gui Moreira, que é uma foto recente. Essa é antiga, é o Gui Moreira antigo. E aí eu fui e fiz uma foto atual, que é a que vai agora. Exatamente essa. O passado e o presente. O passado e o presente. Muito tempo e voltando, mudando um pouco de assunto, mas voltando. Tá aqui também. Renato, parabéns aí a você, ao Rogério e também ao Luiz. Belíssimo trabalho. O que seria da história de Lavras sem um registro fotográfico? Tá aqui em foco, Agência em Foco. Quem é que é o da Agência em Foco aqui?
Ah, o Adilson, opa. Ah, tá, porque ele não assinou aqui outro fotógrafo que nós temos. Nós precisamos fazer um programa aqui de fotógrafos. Nós vamos lembrar aqui de números, e inclusive já entrevistei aqui o Adilson Costa, sabe muito de fotografia, sabe muito, né, cada um dentro da sua área. E vamos fazer um programa também com os nossos fígaros, né? São chamados fígaros, né, ô Luiz? Barbeiro fígaros, né? Isso mesmo, é. Fígaros, né? Não sei quando que mudou, não. Depois de muitos anos, passou para barbeiro, né? Um abraço pro Toninho e o Neném Barroso. Isso eu acho que são os mais antigos em atividade em Lavras, né? Eu acho que agora são, sim, viu? Toninho, eu acho que sim. Toninho Barroso. Sim. Inclusive, são pessoas muito finas, muito educadíssimos, né? Pessoas muito do bem. Um abraço aí, o Toninho e o Neném, que foram um dos primeiros barbeiros também que eu cortei. Na época que eles estavam ali no Murad, ali perto do Serra da Bocaina, né? Sim. Isso década de 80. Daqui a pouquinho ainda quero continuar aqui batendo um papo e fazendo com que outros sejam estimulados também a participar aqui conosco. Eu estou entrevistando o doutor Rogério Salgado, ele que ao lado do Luiz Venâncio, Salão Cristal, estão aqui promovendo uma exposição de fotos antigas de lá. E foto original de papel. Quando eu falo original, nos velhos tempos em que nós víamos ali os binóculos, daqui a pouco, monóculos, né? Monóculos, daqui a pouquinho. Renato, o bacana que o Ricardo Silva fala que das fotos, o bacana é isso. No celular, com o tempo alguém vai apagar. Alguém vai deletar. Já fotos não, né? A foto não se apaga. Você pega, você segura. Você segura, você olha do outro lado, né? Você olha atrás dele, vê se tem alguma coisa. Data, né? É verdade. Ali uma dedicatória. Sim, sem dúvida. Quinta-feira, de temperatura agradável, eu estou aqui recebendo amigos, os convidados, o Dr. Rogério Salgado e também o Luiz Venâncio, do Salão Cristal, porque eles se associaram, um com espaço, o outro com a sua obra, com o seu talento, produzindo fotos de Lavras, antiga, ali na Rua Barbosa Lima. A exposição vai estar por mais uns 15 a 20 dias. Não tem um período. A gente vai deixando, né, Luiz? Enquanto o pessoal estiver gostando. Olha, exposição então de Lavras antiga, não tem prazo aí para término dessa exposição. Há algum problema da pessoa chegar ali, entrar, você está cortando o cabelo? De maneira alguma, de maneira alguma. A exposição vai ficar lá mais umas 2 semanas, né, Rogério? Sim. Mais umas 2 semanas, se tiver animado pode ficar mais. Não tem, e já está indo bastante pessoas lá, vê e põe o dedo. Aí eu tenho que contar o caso inteiro, né? Essa é a rua tal, essa é a tal. A que mais confunde as pessoas, eu já faço a pegadinha, né? Inclusive você. Eu faço, eu chego para a pessoa e falo, que prédio é esse? A pessoa, tem certeza que é o Zagota? Não é, é o... Estabelecimento é o Záquia. Quem acertou foi o Kelly Gadoni. Falou, esse aqui é o Záquia. Parece muito, né? Então a exposição vai estar lá mais umas 2 ou 3 semanas. Quem quiser ir lá ver, pode chegar à vontade. Não precisa ir lá para cortar cabelo, não. Pode chegar lá e ver e a gente explica direitinho, tá bom, então, Renato? Vamos deixar essa curiosidade para as pessoas verem lá o Salvador Zagota, que até então era um prédio, um armazém embaixo e uma moradia em cima, um sobrado, né? Um sobrado ali na Praça Doutor Jorge, onde hoje é um posto de combustível. Né? E o Záquia foi descaracterizado, né? Muitas mudanças, alterações ali na sua fachada, mas ainda há pelo menos essa dúvida, essa confusão por parte de algumas pessoas. As pessoas até me pediram, falaram, mas por que você não deixou com legenda as fotos pra gente? Eu falei assim, não, mas o ideal da foto é justamente estimular isso e contar a história, né? Contar a história. Nós temos lá onde foi o Salão Cristal. Exatamente, que pegou fogo, né? Pegou fogo, era o Banco do Brasil hoje. O Salão Cristal pegou fogo 2 vezes, Para mim, das fotos que estão lá, é a mais icônica, que aparece uma beiradinha da Igreja do Rosário. Nós tínhamos ali um prédio onde sobrado. Um piromaníaco. Um piromaníaco, um alemão colocou fogo, né? Inclusive, então, no dia que eu nasci, no dia 5 de junho de 62, ele colocou fogo no Hotel Moreira. Sim, que era ali onde era o Santander ali. Até minha mãe falou ontem. Então eram 3, era o Hotel Moreira, no Banco do Brasil e qual outro, Luiz? E foram 3 incêndios provocados, criminosos. Eu acho que no Cine Brasil ali. E num curto espaço de tempo, né?
E numa época que nós não tínhamos aparatos para combater Não. incêndios, né? Não tinha bombeiro, Não dava. não O tinha bombeiro hidrante. vinha- O Horizonte, bombeiro né? errou o lugar, ele passou direto. Ele passou e foi parar em São João. João del Rei, parece. Aí- Tem uma história assim que o bombeiro foi parar em São João del Rei, teve que voltar e já era, né? E tudo isso é fotografia Renato, então é o aconteceu. seguinte, está pronto lá, está montadinho, tá bom? É simples, mas é muito objetivo, com muito carinho, né? O doutor fez com o maior carinho. As pessoas podem ir lá. Se eu não estiver lá, o Luciano vai atender as pessoas do mesmo jeito, muito bem. Porque eu disse para você, eu trabalho de segunda a quinta e o Luciano sexta, sábado, domingo, viu? Muito bem, obrigado. Eu estou aqui, enquanto o Luiz está falando, registrando aqui as participações e tem aqui do Edilson Reis, está parabenizando aqui a vocês, né? Belíssimo trabalho dos fotógrafos, e ele vai mandar uma foto do pai. O pai dele tem também uma história aqui das mais interessantes, que é o Tonho e o São, né? O São é o pai aqui do Edilson. Estou encerrando a minha participação nesta quinta-feira, são 2h58, agradecendo ao Evandro Carvalho e agradecendo você que esteve conosco até agora. Meu muito obrigado. Amanhã, a partir de 1h, nosso encontro marcado aqui na Cultura, a sua melhor companhia.